A temperatura ontem e hoje, elas permaneceram a mesma. Quando a gente mediu ontem, estava 17 também, né? Não, pouco foi 16. Qual foi a temperatura ontem? Foi 17, não foi? Então, hoje ela permaneceu a mesma. A gente mediu mais ou menos o mesmo horário. Isso significa dizer que a temperatura, ela está mais alta, mais baixa, ou ela está estável? Estável. Estável. O que é estável, então? É que permanece na mesma... Pode falar, Cauã. Cauã levantou a mão. Pode falar, Cauã. Congelou a imagem do Cauã. Se você quiser abrir o microfone e falar, pode falar, Cauã. Acho que está travando o seu vídeo. Então, se ela tivesse 18 agora que eu medi, ela está 18. 18 significa que ela subiu um pouquinho. Subiu 1 grau, né? Se ela tivesse 16, ela tinha descido 1 grau, diminuído. Aí, se ela tivesse ficado 16, se ela tivesse abaixado 1 grau, no tempo significava que o tempo estava mais quente ou mais frio? Se subisse, estaria mais quente. Se descesse, estaria mais frio. Isso. Então, quanto mais próximo do zero ou até abaixo do zero, temperatura mais fria. Quanto mais acima do zero, mais quente. Temperatura positiva. Certo? Então, nós vamos marcar de novo no dia 21, que é hoje, a coluninha do 17. Mas hoje não é aula de matemática, né? A gente só tem que marcar a temperatura. Hoje é aula de contos de mistério. E a gente tinha uma tarefa bem legal para fazer e que pouca gente fez. Então, eu vou começar a corrigir hoje, mas antes disso, vou começar a corrigir, né, essa tarefa. E vocês têm que terminar de fazer em casa e mandar o formulário. Lembra que essa tarefa, ela vale ponto? Então, hoje eu vou ajudar vocês a fazerem algumas outras palavras. A gente está analisando os 2 contos e vendo algumas palavras que o autor usa como recurso. Quando a gente vai escrever um conto de mistério, a gente usa algumas palavras assim diferentes para poder causar um suspense, para poder dar medo. A gente escreve umas palavras para descrever o ambiente, descrever a pessoa, para tornar aquela pessoa assustadora. Como que a história é assustadora, misteriosa. Eu não posso colocar uma linguagem poética num conto de mistério. Então, eu tenho que saber usar os recursos. Senão, o meu conto não vai ser de mistério. Vai ser um conto de fadas, uma história, um relato, qualquer coisa menos um conto de mistério. E o objetivo dessa disciplina, nesse projeto desse semestre, desse bimestre, agora, no segundo bimestre, é que a gente escreva um conto de mistério. Vocês já começaram fazendo um final diferente para o conto, vocês já escreveram... nós já lemos o conto, já fizemos análise do conto 2. Hoje a gente vai tentar fazer, né? Vamos ver se a gente consegue terminar o conto 1, para ver quais palavras que a gente deve usar. E já na próxima semana a gente já vai começar a escrever juntos o mesmo conto, certo? E aí juntos a gente faz depois cada um vai fazer como prova dessa disciplina, tá bom? Desse projeto. A avaliação é você escrever o seu conto. Mas como que você vai fazer isso? Nós estamos aprendendo. Que palavras que a gente deve usar, que pontuação que a gente deve usar, como que deve ser a nossa linguagem, para depois a gente escrever o nosso texto e produzir. Do mesmo jeito que na primeira avaliação, no primeiro bimestre, o nosso projeto final era escrever uma carta de leitor, e vocês fizeram isso na prova, né? Na prova que foi feita, na avaliação, agora é um conto de mistério. Então, a gente precisa escrever esse conto para dizer, olha, eu aprendi como que é um conto de mistério, como que escreve, tá bom? Então, nós vamos começar lendo o mistério
um dos mistérios, né? Esse livro aqui, As Desventuras do Mago Teobaldo. Alguns de vocês pegaram ele. E quem não pegou, vai prestar bastante atenção. Quem pegou já pode abrir aí, então. Já fez até uma ficha, né, de leitura. Quem não pegou, vai prestar bastante atenção. As Desventuras do Mago Teobaldo. Quando a gente abre na segunda página, tem todas as informações, qual é a editora, quem escreveu, quem que publicou, quando foi a primeira edição, o site que eu encontro, todas as informações que eu preciso saber. Que gênero que é, né? E ali, a Maria Clara está com o livro, né? A Isabelle não está? Maria Clara, acha aí nessa informação, nesse quadrinho laranja, que gênero que é esse livro, então? Está escrito aí com números. 1, 2, 3, 4. Que gênero que é esse livro aqui? Ah, tá. Literatura infantil. É esse um? Isso. Ah, tá. Literatura infantil, humor, mistério, investigação e título. Isso, o título tem a ver com isso, né? Então, olha só, ele entra em 3 categorias, esse livro. Em literatura infantil, ou seja, é para criança, público juvenil, infanto-juvenil. Ele é de humor e também de investigação e mistério. Então, é uma história, é um conto de mistério que também tem um traço de humor. E aí, então, ele vai usar alguns recursos que vai ajudar a gente a achar graça no meio de um suspense. Quem não leu esse livro aqui agora? O que vocês imaginam que tem a ver esse título com a história? Eu não li o livro, que vocês mas acham? eu já vi a série inteira. Ah, então você já sabe mais ou menos, né, o que acontece. Mais ou menos. Samantha. Só repetir episódio. A Samantha levantou a mãozinha. Diga, Samantha, o que você acha que vai acontecer nessa história? Abre o seu microfone. Era só para falar que eu também já assisti. Ah, então vocês já estão craques nesse tema, né? Eu acho que todo mundo daqui já assistiu o DPA. Ah, bacana. Então, só eu que não tinha lido? Eu li agora, não tinha lido. Vamos ler, então, o primeiro episódio? Vamos ler uma parte dele. Nunca leu? Que ótimo. Então, pelo menos eu e você, né? Vai ser inédito para nós. E quem nunca leu também já vai ser. A gente não leu o livro, mas a gente já assistiu. Vamos fazer uma comparação, então? Como vocês já assistiram, então vamos fazer uma comparação entre o escrito e o assistido, né? O livro e a série. Lembra quando a gente começou a ler o Harry Potter lá na escola e vocês falaram, eu já assisti o filme. Nossa, mas é diferente a leitura, né? Quando a professora estava lendo, era mais cheio de riqueza, mais rico de detalhes, não é verdade? Eu também já assisti o filme agora, nesse período que a gente está longe, eu tô assistindo alguns filmes daquela série e realmente tem muita coisa que não aparece no filme. Tem muito detalhe que está no livro e que se a gente vai lendo e vai imaginando, vai pensando, a gente... assistir, né, Pro? Ele fica Minha mais... Minha mãe não deixa. Minha mãe, ela fica falando que ela tem que assistir a série dela e não deixa ela assistir o Harry Potter. Mas você vai ter tempo, calma. É que agora você não está de férias, você está em período de aula. Quando você estiver de férias, ela deixa. Então, o primeiro episódio desse livro, vamos fazer uma comparação, vocês que já viram o filme. Vamos ver se está parecido. Uma série, né? Tem 2 filmes, mas tem série também. Então, é uma série. Vamos fazer essa comparação. Que recursos que ele usa na escrita, que é diferente, se não é diferente. Então, o primeiro episódio é o aniversário de Leocádia. O aniversário de Leocádia. Um novo esquisitão no prédio azul. Conheci o prédio azul na festa de aniversário do meu grande amor, a Leocádia. Foi nesse dia também que acabei me mudando para esse lugar cheio de mistérios e confusões. Ó, já aparece aí uma palavra que traz para a gente um recurso
que causa suspense, não é? Eu percebi uma coisa diferente. Sim. Quando é na série, ele não fala em primeira pessoa. Tá falando em primeira pessoa. Já muda o discurso, né? Olha só, já muda o discurso. Aqui ele que está contando a história, não é verdade? Sim. O próprio Teobaldo. Mas então, tem esse episódio. Boa observação. Vamos fazendo isso, vamos ouvindo e fazendo essas análises. Foi nesse dia também, aliás, já foi. Eu costumava ter um incrível armazém repleto de produtos mágicos que eu preparo com muito cuidado. Lá eu recebi a visita de bruxas, magos e muitas outras criaturas de todas as partes do mundo. Até o dia que algo inesperado aconteceu. Mais um recurso, algo inesperado aconteceu. Além de empresário e comerciante, sou um mago muito poderoso. Os produtos que levam o meu nome, Teobaldo Trons, são bem famosos pela qualidade. Mas apesar de dominar diferentes artes mágicas, não consegui salvar meu armazém e casa de um terrível incêndio. Por sorte, a maior parte da mercadoria ficou intacta, graças a um feitiço que os protegeu. Depois do incêndio, fiquei desabrigado por alguns dias, sem ter onde morar e sem um lugar para guardar o meu estoque de produtos. Mas isso mudou quando recebi uma carta. De quem será essa carta? Eu sei. O que será que vai acontecer? Eu já sei. Não pode contar. Então vamos lá. Não conta, não dá spoiler, né? Essa pergunta que a professora faz, essas perguntas que a professora faz é para quem não conhece a história começar a imaginar e entrar na história, né? Se a gente já assistiu, aí a gente dá spoiler. Aí não é a ideia. Falar? Você não leu ainda? Não, já li, já assisti. Você já sabe, igual a Maria. Então vamos lá, deixa para quem não eu não li leu ainda. Isso, a Isabelle não leu. Então a Isabelle responde para mim. O que você acha que vai acontecer? De quem que será essa carta? Tá pensando. De quem você imagina que seja? Tudo mudou quando recebeu essa carta. Essa carta tem uma importância, né? Tá me dando nervoso. Então continua lendo, Maria. Ai, prof, minha mãe me ligou e eu não vi aonde estava, porque você para de falar quando ela liga. Reconheci a caligrafia, tenta me achar então. Reconheci a caligrafia de Berta, uma grande bruxa e amiga de muitos e muitos séculos. Ela é a avó da minha querida Leocádia, uma feiticeira que me foi prometida em casamento no dia em que nasceu. Na verdade, a carta era um convite para a festa de aniversário dela, o amor da minha vida. Seria uma festança com vários bruxos e bruxas poderosíssimos. E eu não poderia perder a oportunidade de rever a minha amada e celebrar esse dia tão especial ao seu lado. O convite era também para que eu ficasse no apartamento de Leocádia, por quanto tempo precisasse, já que estava enfrentando dificuldades. A Berta é uma amiga muito generosa. Ofereceu-me até o porão do prédio para montar o meu novo armazém, um novo armazém. E assim consegui recuperar todo o prejuízo que sofri. Então continua, Maria. Oportunidades assim não aparecem sempre. Então, no dia da festa, parti feliz para o prédio azul. Como sou descendente de dragão, posso assumir a forma reptiliana, que é muito mais prática e cômoda durante viagem. Pausa só um pouquinho. O que seria uma forma reptiliana? É tipo uma forma de réptil. O que é um réptil? Dragão. Um animal que rasteja. Um animal que rasteja? Fala, João. Reptiliano significa uma pessoa meio lagarta e meio pessoa. Uma forma reptiliana, na verdade, ele ia assumir total forma reptiliana, ou seja, de um réptil, né? Ou de um lagarto.
Nesse Só que caso, ele assumiu a forma de um lagarto, isso mesmo, João. Sim. Continua, Maria. O corpo humano, às vezes, é lento demais. Cheguei ao prédio transfigurado em lagarto e fui recebido pelo porteiro Severino, que varria a porta e levou o maior susto quando me viu. Ai, que bicho feio! Cruzes! Ele exclamou, enquanto me ameaçava com a vassoura. Sai daqui! Permaneci parada exatamente onde eu estava. Um mago poderoso não se assusta com uma simples vassoura. Além do mais, eu não sou nada feio. Poxa, poucos lagartos são importantes e exibem um tom de verde reluzente como o meu. Nunca vi um lagarto desses por aqui, disse o porteiro com medo. Ai, minha santinha! Show! Ele continuou me ameaçando com a vassoura como se eu fosse um rato ou qualquer outra praga. Logo eu, um mago tão conservado, graças às minhas poções e meus tônicos, resolvi abrir a boca para pedir que ele parasse, mas tive um súbito ataque de tosse. Quando se é descendente de dragão, algo simples pode ter consequências desagradáveis. E foi o que aconteceu. Sem querer, em vez de simplesmente tossir, eu soltei um jato de fogo que se chamuscou os pelos da vassoura. Pausa. O que é chamuscou? O que será? Chamuscou. Tirou os pelos da vassoura. Chamuscar. Queimou? Oi? Queimou os pelos da vassoura. Queimou, né? Chamuscar é queimar, é um verbo que é sinônimo de queimar. Então, quando ele fala que tossiu, aí ele chamuscou, saiu uma faísca, né? Ele era meio que um dragão pequeno, então ele cuspia fogo, tá? Queimou. Eu tô falando, fazendo essas pausas porque tem algumas crianças que não estão com o livro, né? Se alguém tiver com o livro, tá vendo que tem uma foto aqui dele já jogando, né? O fogo. Mas como tem gente aqui que não está com o livro, então por isso que a professora de vez em quando dá uma paradinha. Alguém mais está com o livro que quer ler? Não? Ninguém tá? Então pode continuar. O porteiro, coitado, provavelmente nunca tinha visto nada parecido com aquilo na vida. Ele arregalou os olhos e, em um impulso desesperado, saiu correndo e gritando, enquanto tentava apagar as chamas da vassoura que estava na mão dele. Eu continuei tossindo e saltando nuvens negras de fumaça, até voltar à forma humana. Isso. Quem falou que está com o livro? Eu. Eu quem? Isabelle? Então continua, Isabelle. Na próxima página, continua a leitura você. Ai, a idade... de fogo. Uma simples tosse já sai dezenas de labaredas. Severino voltou correndo com um extintor de incêndio nas mãos, pronto para lidar com um lagarto incendiado. Porém, ele ficou surpreso ao ver que o animal não estava mais lá. Você viu um lagarto perigoso e feioso por aqui? Ele perguntou. Calma aí, os lagartos não são perigosos e muito menos feiosos, retruquei, ligeiramente ofendido. Ele deve ter saído à rua. O porteiro saiu apressado pela porta atrás do lagarto que ele certamente não encontraria. E eu segui o apartamento da minha querida Leucádia. Parei em frente à porta e borrifei um spray especial na boca, para tirar um pouco do hálito de fumaça. Minha prometida não é muito fã de bafo de dragão, e eu preciso tomar cuidado para não desagradá-la. Em seguida, toquei a campainha. Ela abriu a porta, linda e encantadora como sempre. Eu me ajoelhei e beijei sua mão. Oh, minha prometida, Leucádia querida,
Parabéns pelo seu aniversário. Cheguei muito cedo? Chegou sim. Ainda faltam algumas horas até a festa, disse ela, não aparecendo muito contente em me ver. Minha prometida adora fazer charme, mas isso só toma ainda mais especial. Acredita que todos os grandes magos e bruxas que eu convidei não poderão vir? O Drácula está com dor de dente. O Merlin precisa trabalhar. No fim, vai ser só eu, você e o pessoal do prédio. Que tristeza! Após essa recepção não tão calorosa, provavelmente pela ausência de alguns dos convidados, entrei no apartamento dela e pedi um copo de água. A tosse tinha deixado minha garganta ardendo, com cara de poucos amigos. Ela atendeu meu pedido. Foi tão refrescante. Conforme a água descia pela minha garganta, eu sentia o fogo abrandar. Teobaldo, que bom que você veio para a festa. Há quantos séculos, querido? Disse a voz familiar de Berta. Olhei ao redor, mas não encontrei. De onde vinha a voz da minha grande amiga? Aqui. Observei com um pouco mais de atenção e, para minha surpresa, ela estava dentro de um quadro. O que ela estava fazendo ali? Berta, querida, exclamei. Que bom ver você, mas por que não sai daí e vem me dar um abraço? Ah, Teobaldo, você não soube? Disse ela com uma voz triste. Então, nós vamos parar aqui e a gente vai, quem já sabe, não vai contar, mas quem não sabe vai ficar imaginando o que aconteceu com a amiga dele, Berta. Ele foi para o aniversário da Leocádia, mas parece que não tem uma expectativa muito boa para essa festa, né? Os amigos dela... Professora, eu pensei que esse era uma história, mas eu acho que essa é outra história. E essa você não assistiu? Não, assisti. Mas é porque, tipo, tem duas coisas muito parecidas. Aí eu pensei que uma era essa, só que essa não é essa. Entendi. Eu tô me confundindo aqui. Vamos só relembrar uma coisa, aproveitando que a gente está com o livro, quem está com o livro aberto aí, eu vou colocar aqui uma das imagens do livro. Vocês vão dizer para mim, vamos tentar identificar um elemento da última aula que a gente assistiu, que foi discurso direto e indireto, né? Olha aqui, a gente tem aqui uma página que ele pergunta. Opa, eu acho que eu pulei, peguei uma página lá da frente. Deixa eu colocar outra, só um instante. Vocês lembram-se do que a gente estudou na semana passada, na sexta-feira, discurso direto e indireto? Bom, deixa essa parte aqui mesmo. A gente não leu essa parte, mas acho que eu não vou conseguir colocar outra. Só um instante, deixa eu ver aqui. Eu tenho bastante foto aqui, mas... Deixa eu ver se é essa aqui. Não é essa parte também. Essa aí já passou, não passou? Oi? Essa aí não já passou. Passou? Essa já passou. Só que não, a gente não leu essa. Leu que ele virou lagarto? Aqui, ó. Já tá aqui agora. Consegui achar. E agora sumiu de novo. Vamos ver se é essa. Tá difícil aí, prof? Tá difícil. Não, é porque eu tô colocando uma página que vocês não leram ainda, porque eu fotografei, mas eu não... Deixa eu colocar aqui. Nossa, você tirou foto de todas as páginas? Tirei foto de todas as páginas, para a gente Meu poder... Deus, prof. No livro todo, não.
mas... acho que aqui dá. Isso. Agora sim, a primeira página. Na primeira página, a gente tem quantos parágrafos? Me ajuda a contar, ó. 1, 2, 3. Que tipo de discurso a gente tem aqui nessa primeira página? Discurso direto ou indireto? Indireto? Por que indireto? Por quê? Quem lembra? O que é um discurso direto e um discurso indireto? Professora, eu acho que eu lembro. Vamos lá, me ajude, me salve. Pode falar. Pode falar, quem sabe. O que é um discurso direto? A Maria Clara já disse que é um discurso indireto, mas por que não é o direto? Qual que é a diferença de um e de outro? O discurso direto é que você já chega para a pessoa falando todos os detalhes. O discurso direto é que eu já chego falando para a pessoa todos os detalhes? Eu acho que é tipo isso que o João disse mesmo. Tipo, uma pessoa... o discurso direto é tipo, você chega para uma pessoa, aí você fala tudo que você quer falar para a pessoa, né? Tipo, contar alguma história, sei lá. Aí, e o indireto você não fala justamente para a pessoa. Direto tem esse significado, né? Eu vou direto ao assunto. Mas dentro de uma narrativa, dentro de contar uma história, a diferença basicamente está em o personagem fala ou o personagem ou eu conto a história do que ele fez. Ou no discurso direto, o personagem está fazendo a ação. Ele está dialogando, ele está executando a ação. No discurso indireto, eu estou contando o que aconteceu. Olha só, tem mais de uma pessoa. Então, é indireto, prof. Indireto, exatamente. Ele está contando o que aconteceu. O que aconteceu com o outro, ou às vezes ele mesmo, mas ele está como se ele estivesse fora da história e contando o que aconteceu lá. E no discurso direto, a gente dá o movimento para as pessoas, né? Por exemplo, quando começa ali, conheci o prédio azul na festa de aniversário do meu grande amor. Foi nesse dia que acabei, ele está lembrando de alguma coisa que aconteceu e está contando uma forma indireta. Se fosse direta... Ele está lembrando. Isso. Se fosse direto... Como ele conheceu o prédio azul e a Leocádia. Isso, ele está contextualizando. Agora, se ele tivesse falando um discurso direto, ele podia estar até na história, mas ele começaria de uma forma diferente. Ele dizia assim: olá, pessoal, eu hoje vou contar uma história para vocês que eu conheci o prédio azul e eu cheguei lá e falei isso, aquilo outro. Olha só, ele está no movimento, ele está dentro do movimento. Nesse caso aqui, ele ainda conta, está falando de uma coisa que já aconteceu e de um movimento que está fora dele. Ele está observando e narrando. Dentro do discurso direto, a gente dá um movimento para as pessoas. Tem outra parte que demonstra? Tem. Deixa eu ver se eu acho agora a página que demonstra... Olha só, aqui a gente tem uma página que eu encontro algum discurso direto. Por exemplo, esse primeiro parágrafo aqui, ó. Fiquei surpreso, pois a opção daquele frasco não deveria reagir assim. O surgimento de flores indicava uma forte influência da magia verde, que certamente não vinha de mim. Esse trecho, ele é um discurso indireto. Agora, quando ele pergunta, ó, qual o seu nome? Perguntei. Mila, detetive Mila. Ela respondeu. Ou seja, nesse trecho eu tenho um discurso direto, onde um fala e o outro responde, onde as pessoas estão fazendo as ações. Quando eu descrevo as ações, eu faço um discurso indireto. Quando eu tenho a ação,
eu já executo a ação, então eu tenho um discurso direto. Olha só, exemplo. Um belo dia, o Wesley saiu para passear. Lembra da história? E encontrou a Maria Clara no supermercado. Então, ele perguntou, ó, aí o discurso indireto. Então, Wesley perguntou para Maria Clara, por que ela não estava assistindo a aula e estava no supermercado? A Maria Clara respondeu, eu vim comprar pão, porque daqui a pouco a professora vai dar um intervalo e eu preciso comer. E eles, então, se despediram e foram para casa assistir a aula da professora. Ponto. Pronto, já aconteceu isso, mas foi diferente. Estou inventando o resto. Aí, o que aconteceu? Olha só, esse foi o discurso indireto. Eu, Simone, professora, estou contando o que aconteceu com vocês e o que vocês falaram. Agora, se eu tivesse colocado um discurso direto, eu coloco. Era uma vez, um dia, Wesley foi no supermercado e encontrou a Maria Clara e perguntou, 2 pontos. Travessão. Maria Clara, o que você está fazendo aqui? Aí, interrogação. Então, a Maria Clara respondeu, 2 pontos. Na outra linha, parágrafo. Eu estou aqui para comprar um pedaço, um pão para tomar café. Então, ok, tchau, tchau. Um abraço, vamos lá para a nossa aula. E aí eles saem e aí entra o narrador. Então, eles foram para casa assistir a aula da professora. Qual que é a diferença desses 2 movimentos? No primeiro... Prof. Sim. Primeiramente que na primeira vez que você contou, né? Que foi o indireto. Foi indireto. Você não falou os pontos. É porque agora não tem escrito, né? Mas eu estou sinalizando que tem um de... Mas no outro você colocou os pontos. Isso. E no outro, não teve tudo que você falou no primeiro. Isso. Não tem os detalhes, mas eu sinalizei o diálogo. Então, o diálogo, ele é uma presença bem forte e marcante quando o discurso ele é direto. Quando ele quando ele é indireto, eu só conto o que vocês falaram. E talvez eu falo, né, até por cima, porque eu não dou os detalhes. Eu faço de uma maneira geral. Mas o diálogo, ele é uma característica importante do discurso direto. Tá certo? Bom, pessoal, vamos tirar a nossa foto da primeira aula. E daqui a pouquinho a gente volta para a gente corrigir aquele quadro com os recursos. Então, como quem não fez os quadros com os recursos, vai fazer agora nesse intervalo, tá? Do ponto 1, porque nós vamos fazer o ponto 2 hoje. Então, vamos sorrir, abrir a tela para tirar a foto. Professora, 1, 2, 3.